Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu amigo e minha amiga, senhoras e senhores, hoje eu vou falar sobre as muralhas de Jericó. Portanto, se você quer saber tudo sobre as muralhas de Jericó, assista esse vídeo até o final, porque eu vou deixar pérolas. Eu vou deixar detalhes que você nunca ouviu falar. Portanto, meu amigo, pegue o papel e a caneta, se aproxime, mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir o vídeo e ativar o sininho para receber novas notificações. Vamos aprender sobre a cidade de Jericó? Então, pessoal, a Bíblia Sagrada diz que a cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas da face da terra. Tanto é assim que a arqueologia diz que a cidade de Jericó foi construída há 11.000 anos antes de Cristo. Isto significa que antes de Adão existir, a cidade de Jericó já existia. Portanto, meu amigo, este é um assunto sistemático, até porque alguns extraordinários da Bíblia Sagrada dizem que a cidade de Jericó não foi construída por mãos humanas, e sim por mãos de gigantes, nefilins, que existiram na época de Adão ou antes de Adão. Meu amigo e minha amiga, realmente esse detalhe é burocrático. Mas a história diz, a história arqueológica, diz que a cidade de Jericó é realmente uma das cidades mais antigas do mundo e existiam duas muralhas em Jericó. Duas muralhas. E as muralhas de Jericó eram de aproximadamente 13 metros de altura. Pessoal, as muralhas de Jericó eram de 13 metros de altura. Segundo a arqueologia, a cidade de Jericó tinha esses dois muros. O primeiro muro era de 6 metros de espessura. E o segundo muro era de 4 metros de espessura. Então, pessoal, eram dois muros. E entre um muro e outro existiam várias casas. E a casa de Raabe estava dentro deste muro. Exatamente. Eram dois muros. E os pobres da cidade de Jericó moravam entre esses dois muros. Inclusive Raabe, a prostituta Raabe de Jericó. Ela morava entre esses dois muros. Meu amigo e minha amiga, este é um assunto legal para você colocar na introdução do seu sermão. Se você for um professor de teologia, esse assunto serve para você colocar em sua aula, tá bom? Porque são assuntos que a maioria dos estudiosos brasileiros não conhece. Mas você precisa conhecer, porque você é pastor, é apóstolo, não é verdade? É uma pastora, é uma apóstola, é uma missionária, é uma bispa, e você precisa conhecer de tudo isso e muito mais. Então, parabéns, porque você está sabendo destes detalhes em primeira mão. A cidade de Jericó era a mais antiga daquela época, formada ou construída há 11.000 anos antes de Cristo. A cidade de Jericó tinha dois muros e cada muro tinha 13 metros de altura. O primeiro muro tinha 6 metros de espessura e o segundo muro tinha 4 metros de espessura. Além de tudo, os pobres moravam entre os dois muros da cidade de Jericó. Está anotando? Está anotando tudo isso? Então, parabéns, meu amigo. Parabéns. Fora dos muros tinha uma valeta. Exatamente, meu amigo. Fora dos muros de Jericó tinha uma valeta de aproximadamente 4 a 7 metros de espessura e 7 metros de profundidade. Fora da cidade tinha uma valeta. Então, todos os inimigos de Jericó tinham que, primeiro, atravessar a valeta
atravessar o primeiro muro de 13 metros de altura e 6 metros de espessura, e depois atravessar o segundo muro, que tinha 13 metros de altura e 4 metros de espessura. Portanto, meu amigo, a cidade de Jericó era invencível. Ninguém entrava e ninguém saía de Jericó. Era uma cidade construída por nefilins, pelos gigantes. Então, meu amigo, era uma cidade que somente Deus, através de um milagre, poderia destruir. Portanto, meu amigo, você, quando for pregar, precisa explicar que o povo de Israel chegou próximo a Jericó e rodeou a cidade por 7 dias. Eles começaram no domingo. Então, o primeiro dia que eles rodearam a cidade foram no domingo. E o segundo dia foi na segunda. O terceiro dia foi na terça-feira. O quarto dia foi na quarta-feira. O quinto dia foi na quinta-feira. O sexto dia foi na sexta-feira. Aí, o povo de Israel guardaram o sábado. E, no domingo, a cidade pela última vez. Então, rodearam a cidade 7 dias. Porém, eles guardaram o sábado. Tá bom, pessoal? Eu não sou adventista do 7º dia, mas a Bíblia tem que ser explicada corretamente. O povo de Israel começou a rodear a cidade no domingo e rodeou a cidade 6 vezes, de domingo até sexta-feira, 6 vezes. Aí no sábado eles descansaram, guardaram o sábado, e no domingo eles continuaram a rodear a cidade pela 7ª vez. E quando chegou 3 horas da tarde, no domingo, no ano 1315 a.C., os sacerdotes tocaram a trombeta e houve um terremoto de alta proporção na escala Richter e as muralhas de Jericó tombaram e caíram dentro da valeta. Entendeu? Então tinha uma valeta e as muralhas caíram dentro da valeta. Isso já foi uma providência de Deus. Entendeu? Então você vai pregar o quê? Você vai pregar que o povo de Israel obedeceu à voz do Senhor. Eles rodearam a cidade por 7 vezes. 7 vezes. Para rodear a cidade, eles tinham que andar 32 quilômetros. Pessoal, a cidade era de 32 quilômetros. Então, o povo de Israel a rodeavam da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. 32 quilômetros. Todos os dias. Portanto, nos 7 dias, eles viajaram aproximadamente 224 quilômetros. Pessoal, em 7 dias, o povo de Israel rodearam a cidade 7 vezes. E a cidade era de 32 quilômetros. Faça a conta aí. 32 quilômetros vezes 7. Você vai chegar à conclusão que o povo de Israel rodearam ou viajaram 224 quilômetros. Isso, pessoal, é o número próximo, tá bom? Anotou tudo isso, meu amigo? Porque esses detalhes você não encontra no Google, no Facebook, no YouTube, você não encontra nas Bíblias de estudos, você também não encontra nos dicionários e, às vezes, você não aprende isso na faculdade teológica. Somente aqui em meu canal e nos meus 4 livros você vai encontrar essas pérolas em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriana, turcas e etc, e etc. Detalhes derivados dos originais mais antigos do mundo. Detalhes derivados dos livros mais especiais da face da Terra. Portanto, meu amigo, adquira os meus 4 livros. No final do vídeo, eu estarei apresentando
os livros que eu elaborei. Esses livros são para pessoas que querem crescer na graça e no conhecimento profundo. Águas profundas, cachoeira de conhecimento. São os meus 4 livros. Cada livro com aproximadamente 720 páginas, tá bom? No final do vídeo, eu estarei falando sobre os meus livros que eu elaborei para você que quer crescer, que quer ter o conhecimento em hebraico, em aramaico, o conhecimento que a maioria dos brasileiros não tem. Eu tenho em meus livros. É para a glória de Deus. É para você que quer crescer na graça e no conhecimento. Vamos continuar, pessoal, falando sobre a queda das muralhas de Jericó. Por exemplo, quantas pessoas tinham dentro de Jericó? Então, meu amigo, mas a história diz que eram aproximadamente 260 mil pessoas. 260 mil pessoas dentro de Jericó. Todos esses detalhes e milhares de outros detalhes importantes estão em meus livros. Mas assim, pessoal, segundo a história, dentro de Jericó existiam aproximadamente 260 mil pessoas. 260 mil pessoas. É um número próximo, mas é o número que a história deixa para nós. E se você souber colocar isto na introdução da sua mensagem, vai ficar legal. Porém, você precisa explicar que esses detalhes são detalhes históricos, que a maioria dos estudiosos brasileiros não conhecem, tá bom? E aí vai surgir outra pergunta. Quantas pessoas foram salvas da casa de Raabe? Esta é uma pergunta que quase ninguém sabe responder. Quantas pessoas foram salvas da casa de Raabe? Você sabe? Provavelmente não sabe, não é verdade? Mas em meus livros, principalmente no livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, eu já deixei a quantidade de pessoas que foram salvas da casa de Raabe. Porque se alguém fizer esta pergunta para você, o que você responderia? Se alguém perguntar para você, quantas pessoas foram salvas da casa de Raabe em Jericó, o que você responderia? Provavelmente você não sabe responder. Por isto, compre esse livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Porque neste livro você tem todos os números, as datas e etc, e etc. Tá bom? Este foi o segundo livro que eu lancei. No final do vídeo, eu estarei falando mais sobre esse livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Então, meu amigo, vamos continuar falando sobre Jericó. A casa de Raabe ficava entre os 2 muros. Entendeu? Entre os 2 muros. E a casa de Raabe não foi destruída. A casa de Raabe não foi destruída, porque os muros caíram. Os muros, os 2 muros de Jericó caíram dentro da valeta, mas a casa de Raabe ficou intacta. A casa de Raabe não foi destruída. Segundo a história, 300 metros do muro não foi destruído, 300 metros. E a casa de Raabe ficou nesse pedaço dos muros. O Testamento fala sobre a casa de Raabe, tá bom? No Novo Testamento fala sobre a casa de Raabe, porque a Bíblia fala do cego de Jericó. Você conhece a história do cego de Jericó. Qual que era o nome do cego de Jericó? Eram 2 cegos. O nome de um cego era Bartimeu. O nome do outro cego era Lameu. E onde eles moravam? Onde esses 2 cegos moravam? Na casa de Raabe. Exatamente. Esses detalhes ninguém tem, pessoal, no Brasil. Tá bom? Somente eu trouxe a história antiga para colocar nos livros, para você. Principalmente aqui nesse livro dos sermões e as pérolas do conhecimento.
Você já adquiriu esse livro? O livro dos sermões? Ainda não? Ainda não? Mas eu falo sempre, se você não comprar materiais bons, você não vai aprender coisas boas. Porque eu sempre falo também, não adianta pregar o que todo mundo já pregou, repetidamente, entendeu? Até o próprio Jesus não pregava Bíblia a vida toda. Jesus não pregava o Pentateuco, Jesus não pregava a Torá, que é a Bíblia antiga. Não é verdade? Jesus pregava o quê? Jesus pregava coisas novas, parábolas. Jesus criava a mensagem, Jesus criava o sermão baseado na história, baseado nas parábolas. E você, meu amigo, precisa ser criativo. Entendeu? Você precisa ser criativo. Não adianta continuar falando o que todo mundo já falou. Então, quando você for pregar sobre Raabe, você vai ter a idade de Raabe, você vai ter ali quantas pessoas foram salvas da casa de Raabe, você vai ter tudo sobre a descendência de Raabe até chegar em Jesus, porque Jesus é descendente de Raabe, entendeu? Então você vai saber tudo sobre Raabe, tudo sobre a casa de Raabe, que ficou para Bartimeu e o irmão de Bartimeu, que era Lameu, os dois cegos de Jericó, tudo sobre os muros de Jericó. Compre os livros para aprender detalhes que ninguém nunca aprendeu e vai te ajudar bastante. Estes livros são para a glória do Senhor Jesus. Por exemplo, o nome Jericó significa cidade da fragrância. Jericó significa perfume. Por quê? Eu já expliquei no início do vídeo que a cidade de Jericó é a mais antiga do mundo, segundo a arqueologia. E Jericó foi edificada pelos Nefelins. Portanto, Jericó era uma cidade sacerdotal. Jericó era uma cidade sacerdotal. E lá tinha vários altares, onde queimavam incenso, onde a fumaça subia com folhas de eucalipto. Não é verdade? Portanto, o nome Jericó significa a cidade do incenso, a cidade do cheiro, a cidade do perfume. Por quê? Porque ali era uma cidade sacerdotal. Então, meu amigo, eram ali que os gigantes faziam sacrifícios. Tanto é, pessoal, que no livro de Números, capítulo 13, fala sobre os gigantes que moravam nessa região de Hebrom e de Jericó. Segundo muitos extraordinários, Jericó foi uma cidade edificada por gigantes. Pessoal, Jericó caiu no dia de domingo, 3 horas da tarde, 15 horas, exatamente, no dia de domingo de Pentecoste, 3 horas da tarde. Poucas pessoas sabem desses detalhes. E esses detalhes que eu deixei são para você formalizar a introdução. Tudo isto é a introdução sobre a queda dos muros de Jericó. Agora você vai fazer a pregação. Nesse vídeo, não dá para fazer a pregação, para não ficar muito grande, tá bom? Mas eu vou deixar outro vídeo sobre uma pregação sobre as muralhas de Jericó. A pregação é forte. A pregação já está aqui, nesse rascunho. Tá bom? Mas você pode encontrar todos os detalhes sobre Jericó neste livro. Detalhe por detalhe, minuciosamente. Este é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Pessoal, este livro dos sermões, as pérolas do conhecimento, com 720 páginas, foi lançado no ano 2020. É muito especial, tá bom? Então, ligue agora para adquirir este livro na promoção. Mande uma mensagem de WhatsApp. O número do WhatsApp está aqui na tela do vídeo e também na descrição do vídeo. É só mandar uma mensagem para adquirir
este livro com 720 páginas na promoção, tá bom? Este foi o segundo livro, mas você pode adquirir também o livro do Gênesis, que foi o primeiro livro que eu lancei no ano 2019. Também você pode adquirir o terceiro livro, que foi lançado no ano 2021, e agora, em 2022, em novembro de 2022. Anote aí na sua agenda. Novembro de 2022. Pastor Matusalém, especialista, lançando o quarto livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Eu vou repetir para você não se esquecer. Novembro de 2022 está chegando o quarto livro do pastor Matusalém, especialista. O livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Então, você que está me assistindo, já adquira esses 3 livros e em novembro, agora, mês que vem, você já adquira o quarto livro de ouro do pregador absoluto, tá bom? Você gostou? Você gostou desse vídeo? Então, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de se inscrever, não esqueça de comentar, não esqueça de divulgar. Me ajude a crescer nas redes sociais. Até porque este canal é novo, tá bom? Este canal é novo. Então se inscreva aí, me dá aquela força, porque uma mão lavada lava a outra. Eu não te cobro nada para explicar o que muitos não te explicaram. Então, me abençoe, estamos juntos, eu te aguardo no outro vídeo para falar mais sobre as muralhas de Jericó. Que Deus abençoe e o de Rei te abençoe no nome de Yahushua, Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização.
Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar.